Continuando nosso estudo em Provérbios, é o tema de número 20, sobre filhos, que são motivo de alegria e às vezes motivo de desgosto também. Vamos estudar alguns versículos em Provérbios. O objetivo é animar a todos. Aqueles que têm filhos pequenos precisam conduzir os filhos na palavra de Deus, na salvação em Cristo Jesus. Aqueles que têm os filhos maiores e cujo resultado foi bom, né? Então eles vão glorificar a Deus e vão se alegrar pela palavra de Deus ter tido um efeito na vida deles. Aqueles que têm filhos que educaram o Senhor ou não educaram, são filhos que não andam com o Senhor atualmente, esses precisam se compadecer de seus filhos, orarem pelos seus filhos, testemunharem aos filhos, acertarem erros se porventura houve no relacionamento que tenha impedido para que eles se aproximem do Senhor. E nós, de modo geral, que estamos ou colhendo os frutos bons, ou lutando com filhos, ou mesmo que não tenhamos filhos, mas estamos observando, temos que compadecer com todos os que têm filhos, em quaisquer situação. Então é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem que nos chama de volta à palavra de Deus. Então, os filhos são motivo de alegria ou motivo de tristeza. Vamos ler Provérbios capítulo 17. Provérbios 17, versículo 21. Alguém pode ler? Provérbios 17, 21. O filho estuda é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Então esse filho estulto, um filho que se enveredou, que entrou num caminho louco, né, um caminho longe de Deus, ele é tristeza para o pai. O pai dele não se alegra de jeito nenhum. Se é alguém que ama o Senhor, no investimento que ele fez com o filho, se o filho não anda com o Senhor, ele tem uma tristeza, e essa tristeza precisa ser curtida, precisa ser levada ao Senhor. Aprendemos um pouco sobre os salmos de lamento e nós precisamos ser claros diante de Deus que nós estamos tristes porque Deus também fica triste. Claro que Deus ele não entra em desequilíbrio emocional, como nós quando ficamos muito tristes a gente entra num desequilíbrio nas emoções, mas Deus não. No entanto, Deus se entristece. A palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então o Espírito Santo, que é Deus, ele se entristece também, porque Deus quer os seus filhos que tenham os filhos deles andando com o Senhor. Também no versículo 25, 17 e 25, alguém pode ler? Então esse filho que está andando de modo errado entristece o pai, principalmente se é um pai que foi dedicado ao Senhor, ensinando os filhos, investindo tempo, investindo dinheiro também, investindo na boa educação social, educacional, religiosa, espiritual do filho. E ele é um filho assim, é uma amargura para quem o deu à luz, ou seja, para a mãe. A mãe fica muito triste porque é uma preciosidade para ela ver desde o seu ventre, saindo do seu ventre, dando a primeira amamentação, cuidando, perdendo noites de descanso e orando e querendo a conversão dele, claro, quando é uma mãe crente em Cristo Jesus,
dando um bom testemunho, às vezes chegando junto do pai, dizendo: olha, você precisa ser mais firme, você precisa ensinar mais seu filho. Uma mãe piedosa. Agora ela vê o filho longe da palavra, ela fica muito amargurada, fica muito triste. Então é uma realidade e o Espírito Santo precisa confortar essas mães, esses pais, e a igreja orar por essas pessoas que têm filhos assim. E orar por esses casais que têm sofrido pelo distanciamento dos filhos. Então é algo bem sério, não é? Então os filhos são um motivo de alegria, mas também são motivo de tristeza. Tem vários outros versículos, mas eles vão falar basicamente a mesma coisa. Que é tristeza para o pai, tristeza para a mãe, o filho que não anda com Deus. Mas e os pais? E os filhos? Eles têm responsabilidade? Nós não estamos colocando culpa em ninguém, porque a palavra de Deus ela está dizendo que é uma tristeza para o pai, não está dizendo que é culpa do pai. Ficar triste não é uma culpa. Ele pode ter culpa, mas não é o caso aqui. É uma tristeza porque o filho se desviou. Enquanto nós pensamos nos pais tristes, a mãe amargurada, temos que também pensar no filho, porque o filho não é um boneco de barro moldado e está paradinho ali. Não, ele tem a vida dele. Ele tem os amigos dele. Ele aprendeu a aceitar alguns amigos e a rejeitar outros. E talvez ele tenha aceitado amigos errados. Ele fez decisão errada. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe. Muitas vezes, né? Nós precisamos lembrar que os filhos também têm a responsabilidade. E nós estamos falando principalmente daqueles que já estão crescidinhos. E daqueles que saíram de casa, então, nem se fala. Eles são muito responsáveis. Eles não têm o direito de falar: eu me desviei de Deus por causa de você. Ué, você tem que responder diante de Deus. Se o pai, por exemplo, é um homem beberrão, um homem estúpido, um homem negligente para com a família, que deixou a família passar necessidade, mas o filho conheceu o caminho do Senhor, será que ele tem o direito de ficar longe de Deus e jogando a culpa nos pais? Claro que não. Cada pessoa tem que responder por si diante de Deus. Vamos ler Provérbios 15, versículo 20. Provérbios 15, versículo 20, vendo aqui a responsabilidade do pai. Alguém pode ler? Desculpa, volta aí, se você registrou a última frase. A responsabilidade do filho. Bom? Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Nós vemos aqui decisões distintas, diferentes. O filho sábio alegra o seu pai. Ele é sábio por causa do pai? Não, ele é sábio porque ele escolheu o caminho da sabedoria. Talvez o pai não fosse sábio, mas ele é sábio. O filho se tornou sábio. Mas o homem insensato despreza a sua mãe. Ou seja, o filho, né? O filho que entrou no caminho errado, ele despreza a mãe. Não está dizendo que é culpa da mãe, a culpa é dele mesmo. O insensato não é o pai e a mãe? Poderia até ser, mas aqui, no caso, não está enfatizando a insensatez do pai e da mãe, mas a insensatez do filho. O filho é responsável, sim,
pela sua vida diante de Deus, diante da palavra de Deus, ele toma as decisões que ele quer e recebe as consequências por causa da decisão dele. Então, os filhos em Provérbios são motivo de alegria ou de tristeza, mas também Provérbios mostra que os filhos são responsáveis. Claro que nós não estamos falando de uma criancinha de 2 anos, né? Tudo isso é um processo, é um desenvolvimento. Os filhos são um cartão de visita dos pais. Não é quando a gente vai no estabelecimento, a gente quer um profissional, ele mostra um cartãozinho, fica com o meu cartão. Se você precisar, é só ligar. Então aquele cartãozinho, talvez você está numa dificuldade em alguma área e aquele especialista ou aquele profissional, você lembra, ele me deu um cartãozinho, vamos procurar. E aí você acha e você o procura e resolve o seu problema. Bom, os pais precisam de um cartão de visita. E os filhos são esse cartão de visita. Os filhos indicam algo sobre os pais. Claro, nós falamos da responsabilidade dos filhos. E sem julgar as pessoas, nós só estamos dizendo que os filhos são a propaganda dos pais. Os pais podem não ser culpados, mas às vezes o filho faz uma propaganda errada. E as pessoas de primeira mão, quando elas vêm, elas falam: quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Por isso que a palavra de Deus usa o termo envergonha. Porque às vezes os filhos envergonham, porque não foi assim que eu criei você. Não foi assim, não foi isso que eu te ofereci para você agir dessa maneira. Você é uma propaganda errada, uma propaganda negativa para o nosso lar. Provérbios 27, versículo 11. Alguém pode ler? Seja sábio, meu filho, então serei feliz e saberei dar uma boa resposta a significar. As pessoas são muito criticadas, e os crentes também. Os crentes são muito criticados. E todos aqueles que pregam uma vida correta, eles ficam em julgamento. Porque se você apresenta que o cristianismo, que a palavra de Deus, que a igreja transforma vidas, as pessoas querem saber se realmente tem transformado a sua vida. Elas querem saber se a sua casa é uma casa transformada com o Evangelho. E claro, se eu tiver a oportunidade de ter alguém com o Evangelho desde o início, desde pequeno, a cobrança é muito maior. E no versículo 11, Provérbios 27, 11, é quase que um clamor de um pai para o filho. Meu filho, ser sábio. Seja sábio, meu filho. Por que isso? Porque você vai dar alegria para o meu coração. Porque quando alguém vier falar alguma coisa contra o Evangelho, contra a família do cristão, a família do crente, eu vou mostrar para ele o meu cartão de visita. Sabe quem que eu vou mostrar? Você. Por exemplo, se alguém falar que os jovens estão perdendo tempo indo para a igreja, os jovens de 2021, nós estamos num mundo muito avançado, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Bíblia, nós precisamos de ciência, nós precisamos de conhecimento. Claro, a ciência que eu estou falando é de acordo com o mundo. Nós precisamos de uma modernidade de pensamento. Os jovens que estão sendo arrastados para a igreja são jovens frustrados. Digamos que alguém fale isso. O pai que tem
o filho que ama o Senhor, ele pode dizer: olha meu filho, você está dizendo isso sobre os jovens? Olha os meus filhos. E você vai ver que eles são felizes, alegres. Talvez eles foram arrastados para a igreja, é verdade. Eu me lembro que eu brincava muito com a igreja, dizendo: todo mundo aqui está na igreja voluntariamente, menos os meus filhos. Eles foram arrastados desde pequenos. Mas eles se casaram, eles saíram de casa e eles continuam indo às igrejas. Eles continuam amando a palavra de Deus. E eles continuam gostando do que eles fazem na igreja. Então eu e muitos, podem mostrar. Está aqui, olha. Você falou que os jovens são frustrados. Eu estou mostrando para você alguns jovens que não são. Os filhos são o cartão de visita dos pais. Mas e se isso não estiver acontecendo? Sim, nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Temos que orar pelos filhos dos outros também. Para que Deus os alcance, porque Ele já fez isso muitas vezes. Mas ele nem quer vir à igreja. Ele não quer mais saber da Bíblia. Como que ele vai se aproximar de Deus se ele não quer mais saber de igreja e se ele não quer mais saber da Bíblia? Vou contar para vocês uma experiência, que não é minha, mas de alguém que eu conheci. Ele inclusive estudou seminário, palavra de Deus, ser um pastor, e ele se desviou, deixou tudo, e ele foi alcançado. Talvez você pense: então ele voltou para uma igreja. Não voltou para a igreja. Voltou para ler a Bíblia? Não, estava longe de Deus, não queria nem saber da Bíblia. Ele foi achado por Deus numa danceteria, aproveitando as suas noites com mulheres, bebendo as bebidas, mas alguém dentro cantarolando um cântico da igreja. Aquilo veio para ele muito forte, porque a semente estava lá dentro dele, todo esse tempo. E alguém cantarolando aquele cântico foi um testemunho contra ele. E aquilo o fez voltar para o Senhor. Portanto, os filhos desviados não precisam necessariamente serem alcançados por alguém da igreja, por uma igreja, por um desejo de ler a Bíblia. Não! Deus alcança as pessoas do jeito que Ele quiser. Ele pode usar incrédulos para isso. Ele pode usar situações difíceis da vida. Alguém pode dar uma rasteira nele, na vida profissional, na vida sentimental. Ele pode ficar como muitas pessoas incrédulas, que se aproximam do Senhor através da dor, através do sofrimento. Então não subestime. Deus pode alcançar as pessoas desviadas aonde elas estiverem, mesmo que elas falem: eu não quero saber nada de igreja. Foi assim que o filho pródigo foi alcançado. Ele foi alcançado num chiqueiro. Ele não foi alcançado numa sinagoga. Ele foi alcançado num chiqueiro. E Deus pode alcançar pessoas nos lugares mais sujos da sociedade. Alguns deles não são mais tão jovens, Mas para Deus trazer aqueles que eram das igrejas, que estão trazendo tanta angústia para os pais. Vamos orar um pouco por eles. Nós não vamos orar igual os pais oram. Espero que não. Espero que os pais orem mais do que as outras pessoas que estão observando. Alguns filhos, infelizmente, se satisfazem com os prazeres mundanos. Eles não querem mais ficar na casa do pai. Eles não querem mais as coisas de Deus. Por alguma razão, no meio do caminho, eles encontraram um atalho e se desviaram do Senhor. Eles acham que é o caminho mais fácil para
para realização pessoal. Mas eles estão enganados, porque eles saíram do único caminho que os leva a ter vida em abundância. A igreja, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, as virtudes cristãs. Vamos ler Provérbios 29, versículo 3. Alguém quer ler? O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. É claro, a primeira parte é fácil de entender, né? O homem que ama a sabedoria de Deus, evidentemente, está alegrando seus pais. Agora, aquele que está gastando seus bens, dinheiros, com os prazeres mundanos, esse aí está desperdiçando os bens. Talvez você fale, não, mas ele já tem o dinheiro dele. Não, ele está desperdiçando os bens dos pais, inclusive. Sabe por quê? Quem aqui tem filho sabe o quanto o filho, nós estamos reclamando, tá, filhos? Mas o quanto o filho dá despesa financeira. Se você fosse colocar numa caderneta, numa planilha, todos os gastos que tem com um bebezinho até chegar numa idade que terminou os estudos, terminou a sua responsabilidade financeira para com o filho, é quase incalculável, porque ninguém calcula isso. Eu nunca fiz uma conta dessa porque eu não vou cobrar meus filhos. Aquilo era minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo era um investimento. Todo esse investimento feito de tempo, de bens, recursos, dinheiro, todo esse investimento, a gente quer um retorno, mas não um retorno financeiro para nós. Nós queremos que o alvo seja alcançado. Aí você precisa avaliar quais são os seus alvos com os filhos. Qual é o seu alvo? O alvo meu para com os filhos, é claro, eu queria que eles estudassem, que fossem pessoas que vencessem na vida profissional, acadêmica, mas principalmente eu queria que eles fossem servos de Deus. Primeiro, crentes, mas também bons crentes. Esse é o nosso alvo. Então, nós precisamos nos dedicar para isso, porque se o filho se desviar desse jeito que é apresentado no versículo, mesmo que seja com o dinheiro dele, para ele chegar aonde ele está, foi com o nosso dinheiro, foi com o nosso tempo, foi com nossos recursos. E é como se ele estivesse jogando fora tudo aquilo que ele recebeu. O filho pródigo, vocês sabem, que o dinheiro era dele. O dinheiro não era do pai, porque herança vai para os filhos. Ele requisitou lá uma antecipação da herança, então ele estava dentro dos direitos dele. Nós não estamos falando que não. Só que a maneira como ele conduziu a vida dele foi um desperdício. E claro, o pai, para dar aquele dinheiro para ele, lutou muito na vida. E ao ver o filho desprezando todo o passado dele, foi muito triste para o pai. Mas ele caiu em si. Quando ele queria comer lá os alimentos que os porcos comiam, que foi até recusado, inclusive, ele viu a humilhação. E aí ele pensou, na casa do meu pai, eu tenho o quê? Tenho um monte de coisa. Ele resolveu voltar. E quando ele voltou, notem, o pai não foi atrás dele, porque o pai já fez tudo o que tinha para fazer por ele. Agora era a responsabilidade do filho voltar. E o filho voltou. E o pai, ao ver de longe, o pai teve uma reação. A reação do pai foi de aceitação total.
abraçou o filho e deu um banquete para o filho, deu as honras para o filho. Provérbios nos mostra que os filhos são motivo de alegria, mas em alguns casos motivo de tristeza também. Mas Provérbios nos fala da responsabilidade do filho. Fala que os filhos são um cartão de visita da família, dos pais. Mas infelizmente alguns filhos se satisfazem mais com os prazeres mundanos do que com a palavra de Deus. Será que Jesus falou dos filhos? Será que Jesus falou dessas dificuldades também? E da relação que os pais têm que ter com os filhos? E o sentimento que os pais têm a respeito dos filhos? Sim, o Senhor Jesus pensou em você, pensou em mim, nessa questão de filhos. Vamos ler alguns versículos nos Evangelhos. Mateus 7, 9. Mateus 7, 9. Se alguém quiser, pode ler, por favor. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Claro que não, né? Se um filho pede pão, a gente vai dar pedra? Não, a gente dá o melhor. Hoje o filho não está pedindo pão, ele está pedindo celular. E a gente vai numa loja, talvez sem dinheiro, compra um celular em várias prestações para ser o melhor, para dar para ele. O filho pede um tênis e a gente vai e compra um tênis muito caro para ele. Por quê? Porque nós amamos os filhos. O Senhor Jesus, ele está mostrando que isso é normal. Ele não está criticando isso. Ele está falando que isso é normal. Um pai se desdobrar pelo filho. Mateus 10, 21. Pode ler? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Haverá um momento na tribulação onde o ódio vai imperar e as famílias vão se odiar. Até pai, filho contra pai. Haverá um momento muito terrível. Não é assim agora, mas haverá algum momento. Mas também nós sabemos que há hoje filhos que matam ou pensam em matar os pais, pais que pensam ou matam os filhos. Eles estão cometendo uma crueldade contra Deus e contra a sua própria ligação mais forte. E o Senhor está dizendo com muita tristeza que há uma realidade. Há essa realidade, possibilidade também. Ao mesmo tempo que filhos são muito bem cuidados pelos pais, alguns são muito maltratados pelos pais. E ao mesmo tempo também que há filhos que se desdobram para cuidar dos pais, depois de um tempo, né? Há filhos também que desprezam os pais completamente, que não têm amor nenhum pelos pais. Então, tudo que existe na sociedade de podre, a palavra de Deus já relatou. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Também, Mateus 10, 37, há uma outra situação. Então, nós vimos aqui uma situação que Jesus apresentou de pais dando o melhor para o filho. Vimos uma situação de pais e filhos se odiando. E vemos aqui uma outra situação. Pais, vou usar a palavra, mas porque é a palavra usada, né? Pais amando os filhos mais do que deveriam amar. Será que é possível isso? Sim. Mateus 10, 37, alguém pode ler? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno
que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Ao mesmo tempo que cuidamos bem dos nossos filhos, se nós amarmos os nossos filhos mais do que a Deus, nós estamos em pecado, porque isso, como o irmão Davi Merck, Palavra da Vida, dizia, é uma filiolatria. Você está idolatrando seu filho. Isso é perverso diante de Deus. Porque no relacionamento, de todos os relacionamentos, o mais importante não é o que o mundo comercial nos apresenta. A mãe e o filho, é um relacionamento sagrado. O filho e a mãe, não tem relacionamento mais puro do que esse. Sim, existe. Ah não, mas nessa terra. Sim, nessa terra. Nessa terra há um relacionamento mais puro. É um relacionamento seu com Deus. Ah, mas não é dessa terra. Eu vivo com Deus nessa terra, e você? E aí eu vou desfrutar para sempre. Mas esse relacionamento começou aqui na terra. Claro que eu não vou desprezar minha esposa, eu não vou desprezar meus filhos, e você não tem que fazer isso também. Mas você não pode amar ninguém mais do que a Deus. Então esse foi um ensinamento. Outro ensinamento de Jesus, Mateus 17:15. Mateus 17:15. Quer ler alguém? Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Esse é um pai que estava sofrendo muito pelo filho. Talvez você diz assim, não, mas meu filho não é lunático. Lunático tem problema mental, por causa de demônios. Meu filho não é um suicida. Tá bom, talvez não seja nada disso. Espero que não, né? Tenho certeza que não. Mas talvez seu filho esteja num perigo tão grande quanto esse jovem. A cabeça dele funciona bem, ele não está querendo praticar nada contra a sua própria vida, mas ele está entrando num caminho de morte, num caminho de fogo, num caminho de perigo. Porque se ele não ama a Deus, não segue a palavra de Deus, ele está num caminho de perigo. Se você não entender isso, você não tem como sofrer pelo seu filho. Porque o sucesso de um filho depende de quais são os seus valores. O sucesso do filho não está na profissão, no estudo apenas. Porque se ele tiver tudo isso, mas não tiver uma vida espiritual correta diante de Deus, o seu filho está igual a esse aqui. Se você não sentir isso no seu coração, não tem nem como a gente orar por você. Você tem que sofrer pelo seu filho, porque se ele não estiver no caminho de Deus, isso aqui é de modo geral, tá bom, meus irmãos? É como se eu estivesse pregando para todas as igrejas de Jacutinga, todas as igrejas de Minas, todas as igrejas, se eu pudesse estar pregando, tá bom? Então nós não estamos resumindo aos irmãos, porque eu preguei essa mensagem de manhã também. Nós oramos pelos pais que têm filhos desviados também. Lucas agora, Lucas 7:12. Lucas 7:12. Aqui tem um ensino muito, muito importante sobre sentir a situação do filho longe de Deus. Lucas 7:12, alguém quer ler? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Essa mulher está sofrendo terrivelmente. Ela não está apenas perdendo um filho,
ela está perdendo a aposentadoria dela, ela está perdendo o sustento dela, porque ela não tem marido para cuidar dela. As mulheres não eram emancipadas e independentes como são as mulheres atuais. As mulheres na nossa sociedade, elas podem ter o emprego delas, ter o dinheiro delas, mas naquela época era muito, muito difícil. O que dizem os registros históricos, os comentários bíblicos, porque eu não vivi naquela época, estou relatando para os irmãos. Então essa mulher estava numa situação muito difícil. Então aquele filho seria o sustento dela, e o filho morre. Agora é claro, ela está sentindo a perda do filho, mas acrescentando a angústia da perda do filho, ela tem a perda do sustento imediatamente. Ela já tem a perda do sustento dela. Aqui entra uma parte da nossa aplicação muito importante para todos que têm filhos que estão longe do Senhor. Versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. O problema, irmãos, é que já falamos que Deus se entristece também, porque Deus não quer os jovens se desviando da igreja, da palavra, mas às vezes tem pais que não estão nem aí, tem pais que não estão sofrendo por isso, porque talvez o filho esteja bem, ele está bem encaminhado na profissão, nas finanças, mas acontece que Jesus sofreu por aquela mulher. É a pergunta que eu faço para nós todos, né? Nós estamos sofrendo por jovens desviados do Evangelho? E eu não estou falando de jovens fora da igreja apenas. Eu estou falando de jovens que talvez estejam dentro da igreja, mas não estão com o Senhor. Não estão emparelhados junto com os pais. Se os pais estão emparelhados com o Senhor, lógico. Mas talvez o filho do seu lado não está andando, ele não está contente. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Você está compadecido do seu próprio filho? Você está compadecido do filho do seu irmão em Cristo? Ou do filho do seu amigo, sua amiga que não é crente também? Porque se nós não compadecermos, a gente nem tem por que pedir oração, não é verdade? Nós não temos nem por que nos preocuparmos se aquilo não nos entristece. Então o objetivo do estudo também é isso, embora confortar, mas também colocar uma responsabilidade de orar pelos jovens, pelos filhos. E também Lucas 14, 5. Lucas 14, 5. Esse eu vou ler. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Agora, se eu estivesse aqui falando para pastores, né? Mas de certa forma estou também para líderes, eu diria o seguinte, que a igreja, ministério, como eu participo de uma agência missionária, participo dessa igreja como líder, como pastor, mas se o filho tem uma necessidade, essa necessidade toma uma prioridade. Às vezes é necessário parar com as minhas atividades para dar atenção para o meu filho, porque é assim que se faz com um boi que cai no buraco, ou se o filho cai no buraco. Jesus falou do filho também. Se ele cai, eu vou tratar de outra coisa porque ele fica depois? Não. Então eu diria o seguinte, que se o filho cai num poço, ele precisa que você o atenda agora. As outras coisas ficam para depois.
Se é um líder de igreja, ele fala, a igreja fica para depois. Eu posso continuar indo na igreja, eu não preciso ser o líder. O meu filho precisa de mim agora. E os pais que fazem isso, eles também recebem uma recompensa. As muitas atividades, isso poderia ser não com uma agência missionária, não com uma igreja, mas com um trabalho. A empresa precisa de mim, mas um dia pode sofrer as consequências. O meu trabalho precisa de mim, mas os filhos, eles têm uma memória, né? Memória sentimental, daquilo que os machucou muito quando eles foram desprezados. Então eu digo com muito amor aos irmãos, usando a palavra de Deus: se o filho cair num poço, busque o filho, dê prioridade para o filho. É isso que a gente faz com os filhos. E mais duas referências, Lucas 15, 13. Lucas 15, 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Já relatei esse evento aqui, né? Então, às vezes, filhos fazem isso. Eles acham que eles têm direito, e ele tinha direito. Filhos adultos, casados ou fora de casa, eles acham, eu tenho direito. Eu cuido da minha vida, sim, mas que traz angústia para os pais, trazem. E ele viveu de uma maneira errada, dissipou os seus bens e o final foi um final feliz, né? O Senhor Jesus mostra. Mas muitas pessoas não estão tendo um final feliz. Mas nós podemos orar por elas. E finalmente, João 19, 26. João 19, 26. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus na cruz, sem poder fazer nada, mas ainda assim suprindo. Porque dos discípulos que seguiram a Jesus, foram apenas dois: João, discípulo amado, e Pedro. Pedro tentou seguir a Jesus, mas não deu muito certo, né? Mas ficou com sucesso mesmo só João. E João acompanhou Jesus sempre, até a cruz. E versículo 26, João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que é João, né? Disse: mulher, eis aí teu filho. Então o Senhor Jesus estava partindo desse mundo, mas ele falou: eu não vou deixar minha mãe sem cuidado. Eu nomeio João como filho, o filho que vai cuidar da minha mãe. E o Senhor Jesus fez isso, certamente João deve ter aceitado, né? E cuidar da mãe dele. Então, os filhos devem cuidar também dos pais. Talvez não eles próprios, mas eles vão providenciar para que os pais sejam bem cuidados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Espero que todos os irmãos tenham sido abençoados, edificados com a palavra de Deus, mostrando o relacionamento de pai com filho, filho com pais, e assim nós vamos crescendo juntos. Não esqueçam de orar pelos pais que querem os filhos de volta para o Evangelho. E pais que estão nessa situação, não se esqueçam de orar pelos seus filhos. Nós vamos orar, depois vamos cantar, e depois do cântico estamos encerrando o nosso culto. Graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, aquele que cuida bem de nós, em tudo que nós precisamos, seja de suprimento ou de disciplina, ensino, tudo o Senhor nos dá. Ó Deus, obrigado porque temos pais humanos que também fizeram isso por nós, estão fazendo, alguns deles, mas alguns estão sofrendo, Pai.
sofrendo porque filhos não querem mais nada com o Evangelho. Pedimos que o Senhor os resgate, dando alegria para os pais. Usa a tua igreja, usa os irmãos, as orações, e usa incrédulos também, situações na vida diária deles, para que eles se lembrem da semente plantada e voltem para o Senhor. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Obrigado por esses versículos que nos ensinaram bastante sobre esse relacionamento de pais e filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.